Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante recorrente no consultório e na vida dos homens, que é a impotência sexual. E também vou falar um pouquinho sobre os revigorantes sexuais. A impotência sexual é uma coisa que a gente vê praticamente todo dia aqui no consultório. Todo urologista vai atender paciente praticamente diariamente sobre impotência, né? É uma doença que acomete qualquer faixa etária, então desde os mais jovens até os mais velhos, e que gera muita preocupação e às vezes até demora bastante tempo para o paciente vir no consultório e tentar resolver os problemas. Então eu vou tentar passar para vocês algumas ideias, né, como você pode fazer o tratamento e o que você não deve fazer no tratamento da impotência sexual. Então a impotência sexual é definida como a incapacidade de começar ou de manter a ereção suficiente para ter penetração. Então às vezes o homem tem a ereção, mas perde a ereção no meio da relação sexual, ou às vezes ele não consegue nem começar a ereção, ou às vezes ele tem uma ereção, mas ela não é suficiente para penetração, às vezes ela não é rígida o suficiente, então também é considerada impotência sexual. A causa mais comum em todas as faixas etárias é a psicogênica, né? Então às vezes só uma preocupação excessiva, ansiedade, um medo de falhar na hora da relação já é o suficiente para o paciente perder a ereção no meio da transa ou nem começar. Tá? Isso é o que a gente mais vê, comete muitos pacientes mais jovens, mesmo os pacientes mais velhos também, mas é o que a gente mais vê no consultório. Claro que os pacientes mais velhos também podem ter outros problemas associados, né? Às vezes problemas de hipertensão, problemas cardiológicos, diabetes é uma das grandes causas de impotência sexual também, doenças neurológicas, mas são causas menos comuns, né? O que a gente mais vê é a causa psicogênica. E desse modo também é uma das causas mais fáceis de tratar. Apesar de ser psicogênica, às vezes você usa uma medicação e o paciente consegue ter uma resposta muito boa, né? Mesmo sendo a causa somente psicológica. E em alguns casos, às vezes só você conversando, esclarecendo o paciente, você consegue, às vezes, dirimir as dúvidas dele, ele ficar mais tranquilo e não vai ter mais problema de impotência com a sua parceira, certo? Então, quando você precisa fazer um tratamento, independente da causa, a gente sempre começa com as medicações via oral, os comprimidos para impotência, né? Hoje em dia é a base do tratamento para impotência de qualquer causa, em qualquer faixa etária. Então, o mais conhecido de todos é o Viagra, né? A primeira droga que surgiu no mercado que tinha uma ação boa para tratar a impotência. Existiram outras drogas antes do Viagra, mas não eram muito satisfatórias, mas o Viagra é da classe do inibidor da fosfodiesterase, foi uma das primeiras drogas que apareceu e que na esteira dele depois vieram outras drogas para tratar a impotência dessa modalidade, né? Então o Viagra é o primeiro, que é a sildenafila, depois apareceu a tadalafila, que é o Cialis, depois veio a vardenafila, que é o Levitra, aí depois veio a lodenafila, que é o Eleva, e por último, mais recentemente, a udenafila, que é o Zidena. Todas essas medicações, elas funcionam basicamente do mesmo jeito. Elas vão agir bloqueando uma enzima que tem no pênis, e essa enzima é responsável por fazer as artérias, na hora da ereção, se contraírem e diminuírem o fluxo sanguíneo. Então, a hora que bloqueia essa enzima no pênis, facilita a dilatação dessas artérias e, desse modo, facilita a entrada de sangue e a ereção. A ereção, basicamente, é um fenômeno vascular. Aí você tem o desejo sexual, o estímulo disso vai gerar uma resposta neuroendócrina que vai agir nas artérias do pênis, fazendo com que se dilate, ele encha de sangue, fique mais rígido. Você tem a penetração, você tem a relação sexual e depois do orgasmo essas artérias se dilatam novamente, se contraem novamente e daí você perde a ereção. Então essas medicações vão agir uma enzima específica que vai facilitar a dilatação dessas artérias e facilitar a ereção na hora da relação. É importante saber, esse é um mito muito comum, as pessoas acham que vão tomar um comprimido e vão ter uma ereção. Isso não é verdade. As medicações só funcionam com o estímulo sexual. Então, se você tomar o comprimido e não fizer nada, não vai acontecer nada. Você pode até ter os efeitos colaterais do remédio, mas não vai ter. Se você não tiver estímulo sexual, você não vai ter uma ereção espontânea só porque você tomou o comprimido. Então, esse é um ponto importante a se esclarecer. Quando as medicações não funcionam, às vezes a paciente já tem uma doença mais grave, um paciente mais idoso, já tem um diabetes
mais avançado, ou alguma doença neurológica em que a medicação não foi suficiente, você parte para as terapias injetáveis. Tem algumas drogas, né, algumas substâncias que você injeta no pênis na hora da relação sexual e aí sim provoca uma ereção artificial. Essas medicações funcionam mesmo sem estímulo nenhum sexual. Tá? Então o paciente mesmo aplica em casa, né? Vem no consultório, a gente ensina como é que é e ele na hora da relação aplica a injeçãozinha e ele vai ter uma ereção por algumas horas e depois vai ter a detumescência naturalmente. Tá? Pode parecer bastante grosseiro e até assustador você aplicar uma injeção no seu pênis, mas a quantidade de líquido que se usa é muito pouca, a agulha é bastante fina, então é uma picadinha, quase uma picada de formiga, né? É bastante tranquilo de usar e claro que perde um pouco da naturalidade do ato, mas para os pacientes que não conseguem ter ereção, é uma coisa que ajuda bastante, né? E em último caso, naqueles pacientes que nem a injeção funcionou ou para aqueles pacientes que não querem usar a injeção, você pode daí utilizar a prótese peniana. E daí existem vários modelos, várias técnicas, né? A prótese peniana é um aparelho, um dispositivo médico que você faz através de uma cirurgia e você vai implantar por dentro do pênis umas hastes que vão fazer ele ter uma rigidez. Algumas próteses são infláveis, então você aciona o dispositivo na hora da relação e ela vai ter uma ereção mais natural e tem algumas próteses que são permanentes, são rígidas, semi-rígidas. Ele vai ter sempre uma ereção e você só esconde ele dentro da roupa para não parecer que está uma ereção muito aparente, mas ela fica uma ereção permanente. Mas funciona muito bem. Para aqueles pacientes que não têm solução nenhuma prótese, a grande maioria fica bastante satisfeito porque salva, né, a relação, às vezes salva o casamento, né? Então, esses são basicamente os 3 tratamentos que a gente tem. Começa com medicações via oral, não resolveu, parte para as drogas injetáveis, não resolveu, o último passo é a prótese peniana. Algumas cirurgias que se faziam no passado para consertar as artérias, revascularização do pênis, né? Foi utilizado antes do surgimento dessas drogas, hoje em dia se usa muito pouco, porque o resultado não é satisfatório, é uma cirurgia mais complexa, então é muito mais fácil. Se você precisa fazer uma cirurgia, você simplesmente colocar uma prótese, que apesar de não ser tão natural, resolve, não falha, né? Dificilmente o paciente tem problemas com a prótese. Existem aparelhos como bombas de sucção que você pode comprar, e às vezes o pessoal usa até inadvertidamente, mas é uma das soluções para tratar a impotência. É uma bomba que você coloca o pênis dentro, você aciona uma válvula que vai provocar um vácuo e daí vai fazer com que o sangue entre dentro do pênis e vai provocar uma ereção artificial também, só que é uma coisa pouco natural, né? No Brasil isso não tem muita aceitação. Na Europa o pessoal usa mais esse tipo de aparelho, nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem uma penetração muito grande entre os pacientes, porque ela realmente não é muito natural, é uma coisa um pouco estranha de se fazer, mas dá para usar também se o paciente quiser. Então não tem muito segredo. O diagnóstico da impotência é fácil, simplesmente o paciente já vem falando para você, não precisa muito exame, você vai pedir às vezes alguns exames de hormônios, para ver se o paciente não tem alteração de hormônio, pesquisar se ele não tem diabetes, pesquisar se não tem nenhuma outra doença, mas o tratamento depois vai ser igual para todo mundo, como eu falei. Aí é que entra daí a questão dos revigorantes sexuais. Isso que é um problema porque muita gente cai nessa. Não existe revigorante sexual, certo? Os tratamentos que existem, que funcionam, foi esses que eu falei para vocês. Tudo fora disso é enganação. Então, se você pegar e digitar no Google revigorante sexual, estimulante sexual, qualquer coisa do tipo, vai aparecer um monte de coisa. Ervas, exercícios, tratamentos dos mais absurdos que existem, certo? Então, existem fitoterápicos, né, medicações derivadas de plantas, existem homeopáticos para isso. Existem várias coisas que você compra na farmácia, que você vê na internet, que você vê propaganda na TV, que propaga exatamente isso. Esse aqui é um estimulante sexual, vai melhorar a sua ereção, vai melhorar seu desempenho, vai melhorar a sua performance na cama, você vai ter uma ereção mais prolongada, você vai ter uma ejaculação mais demorada, você promete que você vai virar um super-homem. Então, como eu já falei no outro vídeo, né, quando promete demais, você tem que desconfiar. Não tem nenhum remédio que seja tão milagroso assim. Os remédios que a gente usa que realmente funcionam, eles funcionam especificamente para impotência e só.
e ele tem efeitos colaterais. E essa maioria desses revigorantes falam que não tem efeito colateral nenhum. Então, quando um remédio fala que não tem efeito colateral, você já pode saber que não funciona. Porque toda medicação dentro da medicina, ela tem o seu efeito para aquilo que ela foi designada e também tem efeito colateral. Porque nenhuma droga é isenta de efeito colateral. Por mais simples que seja, até uma dipirona tem efeitos colaterais. Então, preste muita atenção nisso. Então, tudo isso que existe, daria para nomear várias promessas que tem, que a gente vê, mas não caia nessa, entendeu? Vá no seu médico, vá no seu urologista, converse com o seu urologista, entendeu? Ele vai passar a medicação certa para você, na dose certa para você. Não fique caindo no conto do revigorante que indicou na farmácia, o que você viu na TV, o que você viu na internet, principalmente essas drogas que vendem pela internet. Tem muita gente que você encomenda um frasquinho com pílula, com chazinho, não presta nada disso, certo, gente? As medicações que existem são essas que eu falei, tem as indicações, você pode até comprar com receita, mas não é o ideal, né? Elas têm algumas contraindicações sérias, então tem que ser, o ideal é que seja vista pelo médico, tá? Tudo que promete mais do que você consegue é enganação, certo? Então, se você vai gastar dinheiro com remédio, gaste dinheiro com remédio que funciona. Vá no médico, peça uma orientação, se for necessário você vai ter uma receita e daí você vai ter o tratamento correto, certo? Então, esse será o assunto de hoje. Brevemente eu vou fazer outros vídeos com os mais variados temas aí dentro da urologia. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários. E é isso aí, até a próxima.